pastor Paulo Júnior. Ele é duro, né, irmão? Se hoje tivesse aqui o nosso irmão João Batista, o João Batista, ele olhou quando entra o rei Herodes com a mulher do seu irmão, sabe o que ele olha? E diz assim, ó, tu tá errado, rapaz, tu tá errado. Tá vendo o discípulo do lado, meu Deus, é o rei Herodes que está entrando com a rainha, com a esposa dele. Ele disse, ó rapaz, tu está em adultério. João Batista, ele pregou a palavra dura e custou a cabeça dele. Irmãos, hoje o que o povo quer ouvir é assim, ó, Deus me mostra que tu está ganhando um carro, que tu está ganhando uma casa, Deus está vendo as tuas lágrimas, irmão, Deus está vendo a tua oração, Deus ama você. Irmãos, eu pergunto para você, tem gente que não quer que fala no inferno, porque ele está louco que tu vá para o inferno mesmo. Eu vejo muitos líderes religiosos, hoje, eles não pregam, mas a palavra, o ensino, de uma vez que traga o dízimo na casa do Senhor, aí está tudo bem, pode andar do jeito que andar, virado de perna para cima, irmão, o resto não tem problema. Eu não estou contra o dízimo não, porque eu sou dizimista também. Agora, não é só isso aqui, irmãos, pessoas amigas que estão me ouvindo, não é só isso aqui. Agora, o pastor Paulo Júnior, eu vou falar um pouco sobre ele, e tem um versículo bíblico, aqui, ó, deixa eu ler para vocês aqui, eu quero ver se eu acho. A Bíblia Sagrada diz assim, ó, no livro de Mateus 23 e 23, ai de vós escriba hipócrita, que dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e desprezais os mais preceitos da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. O que eles deviam de fazer? Dar o dízimo, do hortelã, do cominho. Eles deviam de fazer isso, sem omitir aquelas outras, que é a misericórdia, que é o amor. Condutores de cego, coais um mosquito, engole um camelo. Guia cego, com o mosquito, engole o camelo. Eu entendo, irmão, que o pastor Paulo Júnior, ele poderia até falar, talvez abusar um pouco, porque o que ele me explicou aqui, irmão, não me convenceu inteiramente que ele devia de ser afastado, não. Devia os líderes dele fazer o seguinte, irmão, vamos conversar, vamos falar, agora não tirar a liderança. Irmãos, o que eu entendo no pastor Paulo Júnior é que eles compraram o silêncio dele. E eu quero dizer uma coisa para você que comprou, que batalhou pelo silêncio do Paulo Júnior, que pregava a verdade, que mostrava o caminho para a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No meu tempo de política, eu recebi uma mensagem dos que ia ganhar a política a prefeito. Para mim não concorrer, ele só queria o meu silêncio, porque o meu silêncio ia ajudar eles. Eu quero dizer, pastor Paulo Júnior, que o teu silêncio, sentado nos bancos da igreja, eu vejo o pastor Júnior como aquele galo velho, que se dá que perdeu a arinha, está desbicado, desazado e fora do renhador, irmãos, ele está lá em silêncio. O que o diabo mais preza e mais quer, é o teu silêncio. Não fala para o povo que isso é pecado, não fala que aquilo é pecado, não fala nada. O diabo quer o teu silêncio. Tu só sentado e não fazendo mais nada, Paulo Júnior, para o diabo está ótimo. O que o diabo quer de você é isso aí. Pregadores que estão me ouvindo, que zelaram pela doutrina, hoje, irmão,
De primeiro, quando tinha um crente pela rua, alguém conhecia aquela, é uma crente, uma serva de Deus, porque se vestia com pureza, com dignidade. Hoje, irmão, tem umas que se dizem cristã, me permita dizer, eu não vou dizer na tua igreja, se você me convidar, o pastor é você, o responsável é você. Eu vou trazer uma mensagem de libertação, uma mensagem de cura divina, eu não vou falar isso, não precisa ficar com medo de convidar o gaúcho alegre. Mas hoje, irmão, tu não discerne mais quem é crente, quem não é. Hoje eu tenho certeza que se a Jezabel se levantasse, vivesse hoje, ela ia se apavorar com essa crentalhada que tem por aí. Que hoje tu não discerne quem é crente, quem não é crente. Hoje tem pessoa aqui que o Pinheirinho do Natal, aquele está menos enfeitado que você que está me ouvindo. E tem mais uma coisa, irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu não vou pedir perdão das palavras que eu estou falando aqui, para ninguém, irmão. Se serviu o boné para você, vista, coloque, porque é para você mesmo. Se serve. Hoje em dia, irmão, ninguém se discerne mais quem é crente e quem não é crente. Hoje é tudo uma mistura. Eu me lembro lá no passado, que como vamos vencer o povo de Deus, irmão, surgiu fazer a mistura. E hoje essa mistura, alguém que quer separar, que quer fazer bondade, irmão, ele está pagando um preço caro. Eu sei que o pastor Júnior, eu interpreto assim, na minha interpretação aqui, ó, pastor José Valco falando, ele talvez, existe alguma expressão, vamos fazer uma comparação com o irmão Oswaldo, eu vou dizer para ele trazer a cadeira daqui, até aqui para mim. Oswaldo, me traz essa cadeira para cá, coloca aqui. Agora tem outra expressão, por gentileza, irmão Oswaldo, faz um favor, traz a cadeira e coloca aqui. É a mesma palavra, é a mesma expressão, mas porém de outra forma. E eu concordo, irmãos, que o Paulo Júnior, porque o que ele me aplicou aqui, o obreiro seja moderado, não, tudo bem. Agora tem uma coisa aqui, ó, você que não é cachaceiro, se eu for falar do cachaceiro, você não vai se ofender. Agora, quem é cachaceiro, ele se ofende, o que ele tem que ver com a minha vida? O que ele tem que estar falando? Se tu não é ladrão, eu posso falar do ladrão para você? Por quê? Porque você não sou ladrão. Eu posso falar do adulto para você? Você não, mas eu não sou, eu cuido da minha família. Agora, quando a pessoa se ofende, porque fala os erros dele. E justamente as pessoas não querem que fala dos erros que as pessoas têm, e pastores também não falam. Por quê? Porque ele quer a tua oferta, e ele quer o teu dízimo. E eu não estou interessado na tua oferta, não estou interessado no teu dízimo, eu não estou interessado em nada. A minha missão é andar, é viajar, é pregar nas igrejas, falar do amor de Jesus, pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma o homem pecador numa nova criatura. Lá no passado ele transformou água em vinho, hoje ele transforma homem que não presta em homem honesto. Agora tem muitas pessoas, irmão, que ele está lá no mundo mentindo, jogando, se prostituindo, logrando os outros, dando calote no mundo. Aí ele vem para a igreja, ele não dá lá no mundo, mas agora dá na igreja. Irmão, isso não vai adiantar nada. Eu sei que, irmãos, agora, o que eu vejo, qual é a acusação, irmão? Qual é a acusação? Só porque ele agia meio, talvez era o jeito dele. Eu não sou advogado do Paulo Júnior, não. Eu não sou advogado e nem tenho curso para advogado. Agora, eu sou advogado, eu conheço a Bíblia Sagrada, eu conheço as leis divinas, eu sei o que é. Irmãos, ele queria fazer naquela ansiedade, como um pai, que vendo os filhos tudo pulando em cima de um poço negro, coberto com tábuas podres,
E o pai vai lá e diz: meu filho, sai de lá, tu vai cair para dentro deste poço. E o filho não atende, o filho não ouve, ele fala e não ouve. Talvez todo pai, ele passa a mão na açoiteira, fica zangado, fica nervoso, e vai lá e às vezes faz coisa que ele não precisava ter feito. Talvez é o que o Paulo Júnior fez, naquela ansiedade de ver o povo herdar a vida eterna, de ver o povo não se corromper com este mundo perverso que tem. Irmãos, eles conseguiram incutir na cabeça dele que ele pecou, e ele veio aqui nas internet ali, ó, e confessar o pecado. Agora eu acho engraçado, irmão, tem pastores de igreja aí roubando, quer dizer, pastor não, obreiros, não estou dizendo, não vou generalizar todos, irmão, entende, irmão? Tem homens de Deus, tem santas mulheres de Deus, irmão, que talvez não devia nem de ouvir essa live, porque não merecia. São homens de Deus, mulheres de Deus. Agora tem muitos pastores, de novo, muitos obreiros, evangelistas, presbíteros, irmão todos, que acha que engana o seu líder religioso, acha que engana o seu pastor, acha que engana a convenção, irmão. Aí depois, sabe o que acontece? Simplesmente muda de campo. O camarada, o caco não serviu aqui, muda para outro lugar, para aprontar no outro lugar. Endivida toda a igreja aqui e bota lá para fazer mais dívida na outra igreja e funerar a outra igreja. Irmão, é o que está acontecendo. Irmãos, ele faz tudo quanto é coisa errada e depois só muda do lugar, porque agora eles não estão acreditando mais nele aqui. Aí muda para outro lugar para ele aprontar no outro lugar. É mais ou menos isso aí. Agora, isso que o Paulo Júnior se expressou, que ele diz que errou, irmão, concordo que errasse um pouco, mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, hipócritas, fariseu, que vocês com um mosquito engolem um camelo, talvez aquele adúltero lá, aquele sem vergonha, tomador de trago, tomador de cerveja, vocês apoiaram aquele camarada que batia na esposa, que batia nos filhos, que dava mau testemunho. Tem gente que diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação do mundo. Eu concordo. Agora tem muita gente, irmão, me permita dizer, que você no Evangelho é uma vergonha. Se converta, meu irmão, aceita Jesus novamente, tem uma transformação, tem uma regeneração novamente. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nesta manhã, que eu não estou defendendo ninguém aqui. Agora, o que eu vi no pastor Júnior, mesmo eu acredito que ele sabe que o pecado dele não é grave, ele talvez naquela expressão, ele se expressou um pouquinho meio mal, assim, mas eu pergunto para você, e você que está acusando, quem é você? Bota uma mão na consciência, olha só o que você fez semana passada, o que fez um pouco no dia passado. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, que tempo não apaga pecado. Tem homens que ficam pecando, até que a consciência se cauteriza, e acha que Deus, agora porque ele teve um encontro com Deus, pastor, eu orei, eu tive encontro com Deus. Irmão, Deus está te dando uma oportunidade, para que tu se arrependa, para que tu volte a fazer as coisas certas. Agora, o que eu pude ver no pastor Júnior, é que incutiram como pecado. Eu não estou dizendo que não é pecado, tem que ser moderado, tem que ser melhor para falar, talvez que seja uma lição para ele, ser um pouco mais moderado. Agora, não é um pecado que tinha que largar ele lá no banco, tirar da igreja, jogar para lá. Agora, o que eu vejo uma coisa muito boa, essa madrugada eu estava orando por ele, o que eu vejo uma coisa muito boa, é que ele acertou a vida dele na igreja. Ele mesmo que talvez não precisasse, mas ele pediu perdão para todos os irmãos.
Ele pediu perdão para toda a igreja, ele pediu perdão para todos que ofenderam, eles acusaram, ele aceitou tudo, porque o salmista, ele disse assim, ó, anote bem aqui, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas que te afrontam a ti, esses homens que afrontaram a Deus, aquelas afrontas, caíram sobre o salmista, sobre Jesus. Ele disse assim, ó, as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. Então caiu, pastor Paulo Júnior, sobre você as afrontas dos teus inimigos. Porque geralmente quando a pessoa exorta, fala a verdade, o povo está assim, ó, louco, para pegar uma coisinha para poder dizer, ah, mas olha lá, o que ele fez? Dá uma olhada lá, ver o que ele fez. Eles estão com vontade que tu erra um pouquinho, é um prato cheio. Agora eles não olham aquilo que tu fez lá no passado, aquilo que tu era, a palavra que tu pregou. Que tem gente, irmão, quando tem um tumor maligno em alguém, quando tumor feio, não adianta o médico passar azeite, alisar. Não pode ser alisado. Tem que furar aquele tumor e curar aquele tumor. E tem muitos líderes religiosos, irmão, que o camarada está na igreja há anos e anos. Anote bem, anos e anos na igreja, tudo errado, e muitas vezes ele sabe e está ganhando da igreja para isso, e não vai ter com ele, não vai falar, não vai dialogar. Meu amigo, se tu não parar com isso, eu vou ter que te tirar da igreja, eu vou ter que fazer um tratamento contigo. Agora não é assim, irmão, como antigamente no passado, eles disciplinavam um, tirava da igreja e largava por escanteio, nunca mais dava bola e avisava a igreja para não se comunicar mais. Não é assim, irmão. O doutor, o médico, ele vai lá, abre aquela ferida, cura aquela ferida, tem uma sala de recuperação, o doutor está lá, de manhã cedo o doutor está lá, de meio-dia o doutor está lá, curando aquela enfermidade e lutando por aquele doente. Tem alguém doente na igreja, irmão? Não é pegar e largar e deixar ele, não. Vai visitar ele está doente. Ele precisa do teu amor. É hora que ele precisa da tua ajuda. É agora que ele está doente. É agora que ele precisa de você. Irmãos, pelo contrário, eu tenho observado muitas igrejas, muitos irmãos, eles estão na igreja, mas eles querem ser apresentados, eles querem, irmão, às vezes não tem condições para ser um membro da igreja. Irmão, eu estou falando isso porque eu conheço a igreja lá do passado, eu me converti no ano que eu me batizei, mas eu aceitei Jesus antes, 1976 eu me batizei. E eu conheço a igreja lá do passado, como que era o povo lá no passado. Irmãos, primeiro o camarada se convertia, ele ia sentar nos bancos da igreja, aprender a palavra, aprender a ser crente. Primeiro, aprender a ser crente. Depois, com o tempo e mediante o testemunho dele, ele era convidado para fazer alguma coisa na igreja. Hoje o camarada, irmão, se converte hoje. Amanhã, ele já está querendo assumir o lugar do presbítero, do pastor, ele já quer assumir, ele quer fazer o que ele não tem condições de ensinar o que ele nunca sabe, que não aprendeu. Meu irmão, meu amigo, primeiro tu vai aprender. Fica sentado lá no banco, aprendendo. E eu vejo, irmão, muitas vezes, irmãos, pessoas, só porque tem um bem financeiro um pouco mais, ele vem para a igreja, logo é lá em cima, logo é presbítero, logo é evangelista, logo é pastor, facilitar logo, porque tem um bem financeiro, ele é já colocado lá em cima. Não, irmão, pastor, se converter um camarada na tua igreja, deixa ele sentado, vai visitar ele, vai ver o que ele precisa, vai orar por ele, vai chorar de madrugada pelos teus membros, aleluia, vai falar com Deus, vai derramar lágrima, mas deixa ele sentar no banco, aprendendo a verdade, aprendendo o que é ser um cristão. Irmãos, eu vejo muita gente hoje, como eu queria falar,
eles não gostam da igreja e quer ser pastor, quer ser obreiro, quer ser irmão. Daí eles mudam de igreja, funda qualquer ministério, para ele ser o pastor, para ele ser o líder, aquela ganância de mandar, aquela ganância de ser o seu fulano, de ser chamado pastor, grande coisa, irmão. Aí ele bota uma igreja para ele ser o tal, mas ele nem acertou com aquela igreja, que ele saiu de mal com o pastor, saiu de mal com os irmãos, saiu de mal com todos. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, se eu sei que tem um irmão que está triste comigo, irmão, nem a minha oração não sobe, irmão, nem a minha oração não sobe, eu não posso orar, é travado tudo. Agora eu fico admirado, irmão, tem crente que vive aí brigando com o meio mundo, tem crente que vive tratando o mundo inteiro, e daí estão lá. E eu não sei como é que ainda diz que sente a presença de Deus. Meu irmão, Deus é um Deus puro, um Deus de verdade, dizendo que é cristão, dizendo que é cheio do Espírito Santo. Irmão, a pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, a Bíblia Sagrada diz, aquele que é nascido de Deus, filho de Deus, ele não peca. Claro que se porventura ele pecar, agora gente que vive no pecado, gente, irmão, que vive falando da vida alheia, vive destruindo lares, família, vive adulterando, vive aprontando, compra, não paga, faz tudo que é coisa errada, irmão, caloteia um, caloteia outro. Aí, irmãos, cheio do Espírito Santo, irmãos, a pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem paz, ele tem tranquilidade, ele ama a esposa, ele ama os filhos, ele ama o irmão, ele ama os seus irmãos na igreja, ele não vive maltratando ninguém, falando dos outros, irmão. Se tu é um falador, te converta, aceita Jesus de novo, irmão. Se tu vê um irmão errado, não é solução você ficar falando, a solução é tu conversar com ele, meu irmão. O que eu posso dizer? Ué, irmão, por quê? Ajudar para quê? Eu não estou precisando de nada? Não, irmão, eu estou vendo que o irmão está triste com o irmão está falando desse, irmão, e a Bíblia Sagrada diz, aquele que fala mal do irmão e não quer, odeia o seu irmão, é assassino, e a Bíblia Sagrada diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Irmão, eu quero que tu herdes o reino de Deus. Pessoas amigas que estão me ouvindo, eu vejo muita, o que às vezes eu fico um pouco triste assim, irmão, que eu vejo muita injustiça no nosso mundo. Sabe o Salomão, ele disse assim, eu vi os servos a cavalo e os filhos dos príncipes andando de a pé. Irmão, tem muita inversão de valores hoje. Tem pessoas que deviam de estar lá no banco sentado. Tem pessoas que não era digno de subir em cima de um púlpito nem para cantar um corinho, irmão. Mas ele quer aparecer, ele quer cantar, ele quer fazer. Agora tem muitas pessoas que deviam de estar lá no púlpito, porque são homens de verdade, mulher santa de Deus. Ele está lá humilhado no banco. E eu quero dizer, pastor Paulo Júnior, te compraram o teu silêncio. Te compraram, não sei quanto eles pagaram para o capeta, mas eles, não sei quanto foi a quantia, mas eles compraram o teu silêncio. Eu quero dizer uma coisa para você, levanta a tua cabeça, e eu acredito e orei nesta madrugada que Deus te levanta com mais potência ainda, porque a massa de pão, quanto mais amassar, mais ela cresce. Eu nunca vi ninguém atirar pedra num pé de limão, nunca vi atirar pedra aonde não tem frutos. Agora, quando tem uma árvore que tem frutos, é o alvo de muitas pedradas. Irmãos, nessa manhã, eu acho que eu já falei bastante, talvez um pouco, desabafei, aleluia, porque eu vejo muitos obreiros humilhados, porque pregaram a verdade, porque pregaram e amaram a verdade. Amaram a verdade.
e hoje são jogados de lado. Hoje ninguém dá valor. Aleluia. Não é porque ele é velho, não é porque ele é isso, não. É porque ele lê a Bíblia e ele fala o que a Bíblia diz. Pessoas amigas, que Deus abençoe vocês. Eu estou falando essa palavra porque eu não quero que você peque falando do santo ungido de Deus. Porque as lágrimas, eu sempre falo que eu prefiro chorar as lágrimas de um derrotado que lutou e não pôde vencer, do que as lágrimas de um covarde que nunca lutou para vencer. E eu vou dizer uma coisa para você. Um dia eu cheguei num pastor, ele disse para mim: pastor, eu sempre preguei a verdade, sempre lutei pela verdade, mas hoje o povo não me entende mais, e eu vou largar tudo, e não vou mais pregar a verdade, eu não vou mais falar mais nada, chega. Eu disse para ele: não faça isso, irmão, que Deus tem uma recompensa para você. Eu quero dizer uma coisa, pastor Paulo Júnior, não floche. Concordo se tu errou alguma partezinha, mas perante esse erro de muitos líderes religiosos, o teu é o mínimo ainda. Porque talvez naquele anseio de ver as coisas certas, você falou um pouquinho, talvez exagerou um pouquinho, irmão, mas não era digno de estar sentado e o povo ouvindo o teu silêncio. Um abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te levante. E você, obreiro que está me ouvindo, que Deus possa te levantar da onde tu está prostrado. Os outros compraram o teu silêncio, mas Deus ainda, Ele quer ouvir o teu silêncio. Ou melhor, Deus ainda, Ele quer que tu fala, que tu não guarde, que tu não fica no teu silêncio, sem falar do amor de Deus, sem pregar aquilo que é certo. Prega o que o apóstolo Paulo diz para o Timóteo: Timóteo, prega e exorta e ninguém despreza você. Prega e exorta, ninguém vai desprezar você. Irmãos, eu sei que tem muita gente que entrou atrasado um pouco na minha live. Agora eu vi aqui, pastor Nicodemos Martins, lá do Rincão dos Miranda. Um abraço pastor, para ti, e eu vou estar com vocês lá, se Deus quiser, e eu estou bem desconfiado que Ele quer. O Volmir Bollig também está assistindo, um abraço. A Clemi Schwam está assistindo, Deus abençoe vocês. O Sidney de Almeida está assistindo.